Opa, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? É mais um podcast para a gente falar de Libertadores, falar de Sul-Americana. Na Libertadores, tivemos uma noite melhor, né? Mas ainda não tivemos uma noite onde as equipes brasileiras, onde todas as equipes brasileiras vencem o jogo, né? O Fluminense vence, difícil, mas conseguiu vencer. O Grêmio perdeu, né? O Grêmio perdeu do Pato jogando em casa. Resultado terrível. Né? Resultado terrível para o Grêmio. Mas na Sul-Americana tivemos grandes atuações e tivemos duas goleadas, inclusive uma de muitíssimo respeito do Furacão, do Corinthians também, né? Diga-se de passagem, duas grandes goleadas para alegrar a nossa noite, né? Entretenimento puro, né? Eu gosto de jogos com muitos gols, então é muito entretenimento. Tá aí na tela, técnico Fernando Diniz ao lado do Martinelli, após essa vitória aí, importante, né? Nessa jornada, importante nessa caminhada, essa busca aí pelo bicampeonato, tá? Não vamos ouvir, como tradicionalmente estamos fazendo, né? Para a gente encurtar o tempo de podcast, mas a gente traz sempre, né? Sempre para você prestigiar e para você ouvir na íntegra, né? Aqui às vezes, aqui a gente, às vezes, né? Em geral a gente traz as matérias do GE com algumas aspas dos treinadores, mas é sempre importante você ouvir a palavra do treinador mesmo, né? Para você ver como é que ele tá falando, se ele parece estar irritado, se ele parece estar de cabeça quente, se ele parece estar divagando ou só passando pano, né? Então é sempre interessante você assistir as coletivas, tá? Então, Fluminense Futebol Clube, tá? O canal oficial do Fluminense no YouTube, né? Fica a rima para você, se inscreve no canal do Fluminense, curte o vídeo se você gostar. Aliás, eu sempre faço convite para você se inscrever e curtir, independentemente se você gostar ou não, né? É só para você prestigiar o trabalho, né? Prestigiar o trabalho e como eu sempre falo, sempre muito, né? Sempre muito importante ouvir as palavras e as opiniões de todos os treinadores, né? Para que você de repente tenha argumentos, tenha embasamentos, né? Não deixar só a paixão falar alto, né? Mas a razão às vezes, embasamento para ir lá e cobrar o seu treinador, né? O seu jogador, a sua comissão técnica, enfim, tá? Deixando o convite aberto para vocês, vamos embora com os jogos do dia. Vamos lá, né? Vamos lá. Globoesporte.com, né? Todas as páginas do GE, jogos da terça-feira, Grêmio 0, Pato 2, né? Curioso que tivemos em campo, cara, não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar do que tivemos em campo, né? Nessa equipe do Grêmio. Se a gente olhar ali na frente, poxa, Soteldo jogou, né? Fez um salseiro algumas vezes, mas não foi efetivo. Aliás, né? Aliás, com menos de um minuto de jogo, o Soteldo deu uma cabeçada sozinha, né? Sozinho. E o goleiro do Pato tem que fazer uma defesa importante ali, né? O baixinho Soteldo, 1,60 m, menos de um minuto de jogo. Aí pareceu que o Grêmio estava mostrando seu cartão de visita, mas na verdade não foi bem assim, né? Então a gente teve Soteldo em campo, fez um salseiro, o Diego Costa teve as suas oportunidades, né? Cabeceou assim com o gol vazio, o jogador do Pato tirou em cima, cara. Assim, espetacular o lance, né? Sim, triste pro lado gremista, mas espetacular, né? A gente, pô, Galdino em campo, Cristaldo, né? Duqueiroz, então assim, dá para reclamar de quem entrou em campo? Não dá. Agora sim, são escolhas, né? São escolhas. O Grêmio conquistou o sétimo, o heptacampeonato no campeonato estadual. Isso é importante. Dá para tirar uma casquinha dos rivais, né? É pura celebração. O estadual ele é importante. O estadual ele é importante, né? Ele define muitas coisas de uma equipe no início de temporada. Pode definir a continuidade ou não de um treinador, por exemplo. Pode definir a continuidade ou não de alguns jogadores, por exemplo. Então o estadual ele é importante, né? Para quem acha que não é, o estadual é muito importante. Ele é muito importante. Agora, a Libertadores é muito mais importante. A Libertadores ela é muito mais importante. E o Grêmio claramente priorizou o estadual, né? Os dois jogos contra o Juventude.
The Strongest um pouco mais difícil. A altitude, a gente sempre contextualiza aqui. Teve as suas oportunidades também. Eu me recordo do jogo, o Grêmio teve oportunidade, mesmo com reservas, teve oportunidades boas. O que assim, expõe, o que deixa assim flagrante o quão ruim é o time do The Strongest, né? Porque o Grêmio, mesmo com reserva, descaradamente reserva, perdeu bem, mas teve chances, tá? Teve oportunidades. Contra o Hot Pato, a mesma coisa. Perdeu bem. Jogando em casa, assim, praticamente uma humilhação. Mas teve as suas chances. O time do Hot Pato bate muito? Bate pra caraca, mano. Os cara é tarado por uma canela. Os caras não podem ver uma canela. Pô, eu não sei como não teve um expulso. Assim, é surreal, cara. Surreal. Os caras bateram e bateram bem, hein? Bateram e bateram bem. Ainda bem que ninguém se machucou, não teve nada muito mais sério. Mas assim, brincadeiras à parte, os caras batem mesmo, tá? Mas assim, 2 gols de muita felicidade. Tem que falar. Primeiro gol, o cara bate de primeiro. Eu me pergunto quando que ele vai fazer um gol semelhante. E o segundo gol é ainda mais espetacular. Também bate de primeira. É que a primeira é difícil porque a bola tá caindo do alto, né? O segundo, a bola tá vindo em direção ao jogador e ele chuta de primeira, faz um gol de raríssima. Então, assim, o Grêmio jogou mal? Jogou muito mal. O Grêmio priorizou o estadual? Priorizou o estadual. Agora sim, os 2 gols do Hot Pato foram 2 gols que eu volto. Eu fico me perguntando quando que esses caras vão fazer um gol parecido de novo. Assim, gols de raríssima felicidade. A defesa do Grêmio, eu já tinha falado sobre isso, é uma loucura. O esquema defensivo do Grêmio é uma loucura mesmo. É um Deus nos acuda quando a bola vem para a grande área. Com todo respeito a quem está jogando, ao trabalho do Renato, mas é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda quando a bola vem na grande área, né? Então, os caras tiveram felicidade? Tiveram. Tiveram muita felicidade. O Grêmio não teve tanta felicidade? Não teve tanta felicidade. Como eu falei, o lance do Diego Costa, o Grêmio chegou a marcar o gol. Tava impedido, né? Nossa, cara, um pecado, né? O Hot Pato chegou a marcar o terceiro gol. Também irregular. Então, assim, dos males o menor. Dos males o menor. A gente pode aqui ficar falando sobre ter sorte ou não ter sorte. Isso não importa. O que importa no final é o resultado. E eu não acho que foi apenas... Foram lances de muita felicidade. Sim, o segundo gol de raríssima felicidade. Com certeza. Com certeza. Mas o Grêmio não fez por merecer também. O Grêmio não fez por merecer também. Cedeu os espaços, tá? Cedeu os espaços. Não foi tão competitivo como se esperava do Grêmio. Mas teve estado. Aí são escolhas. Não adianta que a gente ficar procurando narrativas e contextos, são escolhas. Eu acho que a Libertadores é muito mais importante. Mas enfim, o Grêmio segue zerado na competição, é o lanterna do seu grupo e tá correndo um risco seríssimo de ficar de fora do mata da Libertadores. Neste momento, o Grêmio está fora até da Sul-Americana. Então são escolhas. São escolhas. Tá, vamos embora, vamos com... A gente vai trazer algumas aspas do Renato, tá? Fluminense 2, Colo-Colo 1 também, uma atuação muito abaixo do Fluminense, na minha opinião. Esperava um pouquinho mais, né? Jogando no Rio de Janeiro, esperava um pouquinho mais. O time ainda muito... Cara, assim... Eu não sei se é falta de confiança, eu não sei se ainda tá faltando aquela seriedade de levar a competição. Errando muito, cara. Errando muito. Isso é algo que me chama muita atenção nesse time do Fluminense. Porque a premissa de jogo ela é muito clara. Ela é muito clara. Sim, você não precisa de muito para perceber qual que é a premissa do jogo do Fluminense. Marca adiantado, em curtos espaços, né? Tira a linha de passe do adversário e rouba a bola nessa brincadeira. É muito claro. Só que o Fluminense erra muitos passes também. O Fluminense erra muitos passes também. Tá? É um time pesado, é um time envelhecido, então quando os adversários conseguem quebrar essa primeira linha de marcação, fica muito espaço na retaguarda. Tudo bem, eu acho aceitável. Eu acho aceitável, porque muitas e muitas vezes o Fluminense recupera a bola muito cedo. Eu acho isso, acho esse risco aceitável. O que eu não acho aceitável são os erros de saída de bola. Assim, e praticamente custou o jogo, tá? Praticamente não custou o jogo, assim, mas quase, praticamente, quase custou o jogo.
quase porque o Colo-Colo chegou à igualdade. A sorte é que o consagrado ali matou a bola com a mão e o gol foi anulado. Mas foi um erro de saída de bola. Mas por outro lado também tivemos uma grata surpresa. O Marquinhos, impressionante, fez um salseiro, fez o primeiro gol, um golaço, e ele faz a jogada do segundo gol, cruza a bola na medida para o Cano, né, que faz o gol de cabeça. O Cano ainda teve outra oportunidade, aliás, bela oportunidade, acho que até mais, considerando que é o Cano, estamos falando de Germán Cano, né? Eu acho que até a segunda grande oportunidade, quando estava 2-1, que ele perdeu, foi até mais. Seria até mais fácil para ele, de repente, não sei, não entendo nada. Não entendo nada de ser atacante, né? De ser centroavante. Mas enfim, flertou muitas vezes com perigo. Me decepciona ainda as atuações do Fluminense na questão, assim, não na forma como o Fluminense se posta defensivamente. É um time que consegue fazer isso com uma certa graça, né? Sobe essas linhas de marcação, fica aquele espaço atrás, você fica apreensivo, mas eu acho que vale a pena o risco. Eu acho que vale a pena o risco se o time sabe fazer essa marcação adiantada. Porque tem muito time que tenta fazer essa marcação adiantada e não dá certo, né? E dá ruim. Eu me recordo do Corinthians do ano passado. Em dado momento tentou fazer isso e deu ruim várias vezes, né? Então, foi o ano passado ou retrasado, eu não me recordo agora. Também não me lembro quem foi o treinador. Não sei se foi com o Vitor Pereira em dada situação, né? Tava sendo muito criticado. Eu acho que ele colocou um jogo o time para frente para marcar adiantado. Não lembro se foi o Vitor Pereira. E aí, cara, assim, ficou um Deus nos acuda, né? E aí ele falou: que o time não tá preparado para isso, né? A gente precisa treinar. Se eu não me engano, foi o Vitor Pereira. E o time tem que estar preparado para isso. E o Fluminense é um time muito preparado para isso. É um time muito preparado para esse tipo de marcação que eu gosto muito. Subir as linhas, né, tirar o espaço do adversário, quebrar as linhas de passe e recuperar a bola rápido, recuperar a bola cedo. Gosto muito, apesar do risco. É um risco calculado. Agora, as saídas de bola me incomodam muito, cara. Me incomodam muito. Cedem muitos, mas muitos contra-ataques para os adversários. E por muita felicidade, saiu o vencedor. E por uma grande atuação do Marquinhos também. Marcelo teve uma chance espetacular, né? Um escanteio, ele bate de primeira, cara. A bola bate num defensor e sai, né? Ia ser um golaço, eu acho, hein? Se vai pro. O tal do Si, né? O Si não conta, mas, pô, se vai pro gol ia ser uma pintura. Mas acho que pra trajetória tá valendo. Fica muito claro que tem muita coisa a ser melhorada. Diniz, obviamente, sabe disso. Várias e várias ocasiões a câmera filmava o Diniz, né? Após alguns erros do Fluminense, e ele estava muito incomodado. E tem que ficar mesmo. Porque eu acho que assim, já tá no momento da temporada, até por estar jogando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro começando, que a exigência tem que ser maior. A exigência tem que ser maior. A cobrança tem que ser maior já. Não dá pra. Tudo bem. Ah, não. Isso são os ossos do ofício, é o risco do jogo. Acho que não. Até porque, como o time joga por aproximação, esses erros de passe, alguns são aceitáveis, mas existe uma margem para mim. Eu não tenho estatística, eu não faço cálculos, né? Para ficar olhando mapa de calor, box to box, isso aqui não é comigo, não. Assim, eu vejo porque eu estou observando o jogo. Ainda me incomoda muito, tá? Eu acho que tem muito ainda para o Fluminense buscar aí essa coroa de favoritismo que é necessário para um atual campeão de Libertadores. Tá? Porque ainda assim sempre fica aquela preocupação, né? Sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Muitos erros, muitos erros. Normal, às vezes sim, mas já não é de hoje que isso vem acontecendo, né? Um jogo ou outro, você tá naquela rotina louca, né? De jogos, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, um jogo ou outro é aceitável, mas já tá uma sequência que a mim me incomoda muito. A mim me incomoda muito. Importante, 3 pontos. Tá na conta, tá na briga, tá no páreo e segue rumo, tá, ao bicampeonato. Espero que assim consiga. Espero que assim consiga. Bom, sobre Sul-Americana, Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0, Atlético Paranaense 6, Raio Zuliano 0. Que não teve nem pro gasto.
teve nem pro gasto. Foi avassalador. O Atlético é infinitamente superior. Assim como a gente falou da primeira rodada, cara, assim, não há nível de comparação. Simplesmente não há nível de comparação. E é aquela coisa, aquela máxima, né? Se você é melhor, você tem que ir lá e tem que golear. Se você é melhor, tem que ir lá e tem que vencer. E tem que vencer bem. Ah, mas o adversário é fraco. Não importa. É porque vão desvalorizar. Muita gente desvaloriza. Ah, também um adversário desse é fácil golear, né? Já viu tantas e tantas Libertadores recentes e tantas equipes pegando equipes fracas e não conseguem golear. Né? Então, assim, vai, goleia, vai ter gente que vai minimizar, vai desmerecer? Sim, problema, soma ponto, faz saldo de gols. Os jogadores também busca artilharia. Tá? É isso que é necessário. É isso que é necessário agora. Buscar confiança. Né? Para que na sequência da temporada os jogadores tenham confiança. Seja jogando só Sul-Americano, pô, tô confiante só para jogar Sul-Americana. Que assim seja. Para buscar mais um título. E do Corinthians gostei, tá? Gostei uma mudança de postura do Corinthians. Jogando bastante avançado. Tá? Pressionando muito o Nacional contra as cordas. É uma equipe que veio para se defender mesmo. E o Antônio, ele assumiu o risco de eventualmente tomar um contra-ataque. Mas foi um risco calculado, como eu disse, né? Avançou suas linhas de marcação e deixou o adversário sufocado e assim foi construindo a goleada. É quando eu não gosto dessas coisas, o time marca o gol, tá melhor no jogo, tá pressionando o adversário, marca o gol e recua. Eu não gosto muito. Claro que do outro lado tem um adversário que também vai te dar o troco e vai tentar te empurrar. Mas você tá no melhor momento. Você está no melhor momento. Se você não exercer aquela pressão nos minutos subsequentes ao gol, você vai dar confiança para o adversário buscar o resultado. Que eu acho que foi isso que até aconteceu no primeiro jogo do Corinthians. Marca o gol, pô, recua. Não, marca o gol, vai para cima, cara. Vai para cima, amassa os caras. Ah, não deu para fazer o segundo gol? Não deu, mas tira a confiança dos caras, para eles não voltarem, não terem aquela esperança de voltar para o jogo. Eu não gosto, me incomoda muito, né? Essa questão de, pô, marca o gol, dá uma recuada. Eu sei que é natural, é uma coisa, assim, que é do próprio psicológico, né, do ser humano. Pô, marquei, tô mais tranquilo, agora vamos dar uma segurada um pouco, né? Dar uma respirada. Não, cara, agora é hora de amassa os caras. Acaba com o jogo agora, para não sofrer depois. Depois você tira o pé, pô, agora vamos descansar, tá 3-0, né? Vamos tirar o pé. Às vezes o adversário até fica desmoralizado e consegue marcar mais um. Então, uma postura diferente. Claro que o adversário é fraco, né? A gente sempre contextualiza para o torcedor. Eu valorizo a vitória, a goleada é importante, mas a gente sempre contextualiza para o torcedor não ficar muito emocionado, né? Água, calma, né? Calma. O trabalho do Antônio ainda para mim, ele tá muito no começo, tá muito difícil avaliar, porque como eu disse no jogo anterior, muito mal o Corinthians, muito abaixo do que se esperava para um time que ficou tanto tempo só treinando. Agora já foi uma postura diferente. Coisas boas foram vistas. O adversário é fraco? Sim. Tem que ir lá e tem que golear e tem que vencer bem. Como eu acho que era para ter feito no primeiro jogo, mas enfim. Confiança muda, a proposta de jogo muda. Quem sabe essa não é uma nova forma do Corinthians jogar, né? Mais avançado, pressionando o adversário. Claro que são jogos e jogos, adversários e adversários, mas ficou uma boa impressão. A mim deixou uma boa impressão. Tá? A expectativa de que o Corinthians pode jogar um futebol muito interessante essa temporada. Expectativa. A gente precisa ter calma e dar tempo ao tempo para avaliar o que vai ser esse Corinthians do Antônio Oliveira, tá? Bom, vamos usar as chaves de momento, né? Pelo menos dos grupos que a gente citou. O Fluminense é líder. Cerro Porteño e Alianza vão jogar ainda, mas Cerro Porteño 4 pontos. O Alianza pode empatar com o Fluminense. Aqui temos o Grêmio, né? Já tivemos os dois jogos. O Grêmio é o lanterna, tá zerado. O Atipato tem 4 pontos. Estudiantes tem 4 pontos. Olha, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Tá? Não vai ser fácil. Pouquíssimas equipes vão arrancar pontos do The Strongest na Bolívia. Acho que pouquíssimas equipes. Estudiantes, a gente sabe como é que é. É um dos bichos papões desse grupo.
E esse aqui é uma surpresa, mas já tem 4 pontos. Já tem 4 pontos. O Grêmio está zerado. O Grêmio está zerado. Vai ter que jogar muito e vai ter que torcer muito contra os rivais. Porque a situação, para mim, já está mais do que delicada, tá? Já está mais do que delicada. Bom, vamos com a Sul-Americana. As equipes que jogaram, deixa eu pegar, vou pegar só dos brasileiros, obviamente, né? O Atlético reina absoluto aqui no topo, deve se classificar, acredito que vai se classificar com 100% de aproveitamento. Eu acho que o Atlético se classifica com 100% de aproveitamento. Corinthians venceu, tá aqui 4 pontos, empatado com o Racing do Uruguai. Para mim, equipe fraquíssima, tá? Apesar de estar empatado com o Corinthians, fraquíssima. Corinthians que deu muito espaço, ficou naquela, né? Fiz o gol, tá legal, tá tranquilo. Acabou sendo surpreendido, tá? Enfim, vamos embora. Vamos com algumas aspas do Diniz e do Renato Gaúcho e a gente finaliza, tá? Que a gente já tá com 21 minutos. Vamos lá, vamos agilizar, vamos agilizar. Bom, o Martinelli tá do lado e o Diniz faz o elogio, né? Óbvio, né? Tá do lado ali. Deixa eu pegar algumas aspas do jogo. Foi um jogo que o adversário seu não vou pegar a parte do puxa-saquismo, né? Que é natural, você elogiar, pô. E é um baita jogador. Foi um jogo que o adversário soube valorizar a nossa vitória. Tínhamos treinado das duas formas. Eles subindo a marcação e marcando em bloco médio, eles tentaram de tudo para dificultar as coisas para a gente. Fizemos um gol dentro das nossas características, tivemos dificuldade de encaixar a marcação alta no começo do jogo. No primeiro lance de perigo deles, levamos o gol. Se isso não acontecesse, controlaríamos o ritmo da partida. No segundo tempo, fizemos o gol e tivemos outras chances para marcar. Poderíamos ter feito o terceiro, mas não fizemos e o jogo ficou perigoso, né? Inclusive, como eu disse, tomou o segundo gol, mas o gol, felizmente, para o Fluminense estava irregular. Era um gol irregular, tá? Bom, acho que eu vou ficar só com essas palavras do Diniz, que ele falou que treinou, né? O adversário valorizou mesmo, teve dificuldade, legal. Eu super entendo tudo que falou o Diniz, mas ele cita uma coisa aqui, né? Tivemos dificuldade de encaixar a marcação alta no começo do jogo. O adversário também se prepara para te enfrentar, né? Ainda mais um time consolidado como é o Fluminense, treinador do Fernando Diniz, todos os adversários sabem como o Fluminense vai jogar. Por isso que por isso que me incomoda muito os erros. Por isso que me incomoda muito os erros. Assim, o Fluminense vai jogar de uma forma e todo mundo sabe. Todo mundo sabe como o Fluminense vai jogar. Então, assim, você vai ter um adversário do outro lado que vai se preparar especificamente para jogar contra você. Por isso que os erros não podem ser uma porcentagem tão alta. Ah, mas do outro lado tem um adversário que te priva de espaço, que te força o erro. Sim, tem. Tem um adversário que te propõe isso, que te força a errar. Mas você tem que ser superior ao adversário. Para jogar da forma como o Diniz joga, tem o mérito do adversário? Tem, mas isso não pode ser superior à sua forma de jogar, à sua forma de pensar, à sua filosofia de jogo. Senão, essa filosofia não vale. Tá? Vamos pegar aqui o Renato Portaluppi. Bom, falou aqui que é que coloca o time cansado. Vamos lá. Você é o treinador. Jogou 3 dias atrás. Corrido, pegado e tivemos que virar o jogo. Jogadores cansados e estressados. Quer que eu ponha os 11 em campo de novo para perder algum jogador por lesão? Porque eu tenho um grupo. Porque tem que dar resposta. Não posso jogar até cada 3 dias com o mesmo time. Bom, aqui entendo, falamos sobre a importância do estadual, da importância do heptacampeonato, mas são escolhas, tá? Não vou aqui criticar ou julgar as palavras do Renato. São escolhas, tá? São escolhas. Dá um zoom aqui. São escolhas, tá? São escolhas. O Grêmio pode ficar fora da Sul-Americana. São escolhas, a custo de um campeonato estadual. São escolhas. Cada um faz o julgamento que quer. O que ele falou tá correto? Corretíssimo, não tem o que falar.
É difícil, os caras estão cansados, né? Não foi fácil. Mas são escolhas. Tá aqui, tá aqui o preço da escolha. Perder em casa do Hot Pato. Você conhece o Hot Pato? Todo respeito à torcida. Gente, aqui a gente não tá aqui para ofender ninguém. Mas assim, a gente tá no Brasil, tá? A gente tá no Brasil. Pô, já ouvi falar de várias equipes do continente. Você já ouviu falar de Hot Pato? Pois é, pois é. O Grêmio perdeu desta equipe em casa. Então, eu acho que eu não preciso dizer muito mais coisa. E aqui não é um tom de deboche e nem de desrespeito aos Hot Pato, que jogou bola, hein? Bateu muito, mas jogou bola. Preciso falar mais? Que a situação foi constrangedora, que foi uma vergonha. O torcedor vaiou e com razão. Quando levamos uma equipe diferente para a Bolívia e ganhamos o estadual, todos aplaudiram. Aí, 3 dias depois, porque vocês foram para a Bolívia, Renato. Vocês foram para a Bolívia, vocês não estavam em Porto Alegre. Aí, 3 dias depois, os caras, Hot Pato, descansados, querem que eu coloque meu time cansado, mesmo com o placar negativo, se tivesse que voltar, faria tudo de novo. Então, sou pago para pensar e entendo de futebol, de vestiário. E quando o jogador tem condição de jogar, prefiro colocar um jogador tecnicamente inferior a alguns, mas descansado, do que botar o cara técnico cansado. Não terei ele na parte técnica e muito menos na fase. Cara, eu entendo, assim, a crítica que eu faço. Eu vejo muita gente criticando as escolhas do Renato, as opções que o Renato pôs em campo, as substituições que ele fez. Eu entendo isso, assim. Eu não vou criticar o Renato pelas escolhas de jogadores. O que eu critico é a prioridade que ele colocou, a gestão que ele fez. Essa é a crítica que fica, pelo menos da minha parte, tá? Aqui do podcast do esporte. As escolhas que são feitas. Porque essa escolha que ele fez pode ter custado muito caro. Pode ter custado o sonho da Libertadores. Tá? Então, pô, estadual é muito longo, atrapalha o início de Libertadores? Sim, isso acontece com muita gente, com várias equipes. Flamengo está jogando a Libertadores, sofreu com isso. Palmeiras está jogando a Libertadores, sofreu com isso. O Atlético Paranaense está jogando a Sul-Americana, sofreu com isso. Tantas e tantas equipes sofrem com isso. Agora sim, são escolhas. Você é pago para, né, pensar o jogo, armar o seu time e pensar a melhor forma de administrar o seu elenco. Vai custar o estadual? Poxa, vai custar. Mas é a Libertadores na parada. Agora sim, o torcedor trocaria uma eliminação na fase de grupos pelo título estadual? Eu não sei, né? Eu não sei, de verdade, eu não sei. Não tô aqui sendo irônico. Eu não sei. Talvez muitos torcedores falam, pô, eu troco. Eu troco porque, né? Dá pra gente tirar uma casquinha do Inter, do torcedor colorado, enfim. Tem muita gente que pode trocar, né? Mas eu acredito que tantos outros não trocariam. Enfim, gente, ó, vou finalizar por hoje. Hoje teremos mais jogos, né? Teremos Flamengo em campo, Atlético Mineiro em campo. Torcer por uma noite onde os dois brasileiros vençam os seus jogos, hein? E também teremos Fortaleza, vamos ter Internacional e Red Bull Bragantino. A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco e amanhã a gente está de volta para comentar essas partidas, trazer as aspas de alguns treinadores. É isso, mais uma vez o convite para você assistir na íntegra a coletiva do Diniz. E por hoje eu encerro. Agradeço demais a todos vocês que nos acompanham até aqui. Peço para deixar aquela famosa moral para a gente. Ótima terça-feira, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.